Olá, gente. Então, seguimos com os hexagramas. Hexagrama 6, o conflito. Esse hexagrama é a reversão do hexagrama anterior. Isso acontece direto, sabe, no I Ching. Tem um jeito de você analisar os hexagramas, além de tudo que eu venho explicando, que é ver eles por pares, né? 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, e você vai ver que existe uma relação, a maioria das vezes, de oposição de sentido de um hexagrama para o outro, ok? E isso também por contraste da informação sobre o hexagrama que a gente está analisando. No hexagrama 5 tínhamos Chen embaixo, Kan em cima. Aqui é Chen acima e Kan embaixo. E o hexagrama nuclear, você tem Sun acima e Li embaixo. Chen é força, lembra que o hexagrama superior também é o hexagrama exterior, então você tem força fora, e no trigrama, o trigrama superior é exterior, e o trigrama inferior é interior, então você tem força fora e astúcia ou perigo dentro, ok? E depois temos o hexagrama nuclear, que tem Sun acima, que é madeira, que é o barco, é por isso que se fala de atravessar as grandes águas. No caso do hexagrama anterior, é, é, é propício atravessar as grandes águas, mas nesse caso não é propício atravessar as grandes águas, ok? E depois temos Li embaixo, que é a claridade e também é justiça. Por isso que você vai ver menções tanto a questão de atravessar a grande água como a claridade como possibilidade de fazer justiça. Então, gente, o conflito, talvez esse hexagrama seja o mais emblemático no que tem a ver com aquilo que eu falava com vocês, de que tudo o I Ching, de algum jeito, ele fala sempre da mesma coisa, que tem a ver com aquele conflito entre a particularidade com a totalidade que rodeia essa particularidade. Por isso que muitas vezes vocês vão ver que eu me refiro à realidade como outredade. Por quê? Porque nós percebemos, é uma questão de posição, é uma questão de como está a nossa situação. Nós somos seres encarnados em uma particularidade e percebemos a realidade exterior como uma outredade, embora isso não seja real, em tanto e enquanto a gente está dentro dessa realidade. De fato, outra pessoa vai perceber nós como um outro. Ou seja, para outra pessoa que observa desde a sua própria mesmidade, nós vamos ser outro. E aí é bom lembrar, né, o cumprimento que tinham os maias, né, in Lak'ech, quando eles, que traduzido seria eu sou outro tu. Ou seja, e aquela questão dos budistas, né, tem uma piada budista que vão dois devotos, dois budistas andando, né, e um diz, tem que considerar o outro, e o outro que estava andando no lado dele olha e diz, qual outro? Né? Tipo, não existe mesmidade e não existe outredade, é todo uma totalidade. E o I Ching menciona de algum jeito nesse hexagrama como a gente tem, com que atitude a gente tem que encarar o conflito. O conselho tudo do hexagrama é evitar o conflito, não deixar que ele prospere. Essa é a forma que os chineses, ainda hoje, tentam que todo conflito não chegue a mais, que sempre tenha uma negociação. Agora, também tem a atitude personal, individual, de como a gente tem que encarar o conflito. A gente não pode ficar reclamando e se colocando na situação de vítima. O conflito é uma realidade inevitável. Sempre que existe uma outredade, vai haver um conflito. Inclusive, o amor, o desejo, implica um conflito. Quando vocês vão ver a sequência, diz que comida e bebida geram um conflito, né? E aí a gente vê que a gente pode ver
do ponto de vista mais animal, mais primitivo, né? A questão da territorialidade dos animais, a questão de que quando o cachorro está comendo, alguém chega perto e ele rosna, esse tipo de coisas. Mas aqui a gente tem que ver isso de um ponto de vista um pouquinho mais sutil, porque nós somos seres humanos, né? E esse conflito tem a ver com informação. Olha o comentário que faz Wilhelm, que diz que toda vez que alguém sente que está no seu direito de reclamar alguma coisa, se provoca um conflito. E que se não tivesse esse sentimento de que está no seu direito, não teria conflito nenhum, né? Então tem a ver com como a gente se relaciona com o conflito. Sair para a vida implica um conflito. A gente pode ver esse hexagrama também relacionado com aquela idade das crianças, em que saem um pouco do ambiente da casa, dos pais, da mãe sempre perto e não sei o quê, e começa a ir para a escolinha, começa a ir para o primeiro grau do fundamental, se encontra com a outra idade, que são os companheirinhos, né? Mas sem a presença dos pais. Isso implica uma situação de uma certa solidão, por isso que em geral é uma situação que as crianças choram, que no começo não querem, né? E depois não tem como tirar eles daí, né? Acontece, né? É natural. Mas também a gente pode ver isso desde esse ponto de vista. Então, sair para a vida implica um conflito. Só os mortos, ou aqueles que não têm vida praticamente, ou que não nasceram, que não têm conflito. Faz parte da vida. E depois tem outro conflito, mas do ponto de vista mais, vamos dizer assim, existencial, que tem a ver com o fato de que nós somos seres objetivos dentro de uma realidade objetiva. Isso por si mesmo planteia um conflito. É harto conhecido, farto conhecida o debate sobre se os direitos individuais têm que se impor aos direitos coletivos ou os direitos coletivos têm que se impor aos direitos individuais. Tem culturas, como a cultura chinesa, como a cultura oriental em geral, em que se prioriza, vamos dizer, o coletivo, o social, né? Se prioriza perante os direitos individuais, né? E nós, do lado ocidental, é mais individualista, se prioriza o individualismo em detrimento dos direitos coletivos, né? O I Ching propõe desse jeito uma negociação. Uma negociação, tem que ter uma negociação. Não pode nenhum dos dois se impor, tem que ter uma negociação. Provavelmente haverá situações em que vai ter uma preponderância, uma prioridade dos direitos coletivos, como foi, por exemplo, quando teve grandes epidemias, esse tipo de coisa, tem que usar máscara, né? Mas é possível uma negociação, né? E qual que é o grande desafio existencial para nós, particularidades, mesmidades, individualidades, almas encarnadas em função dessa totalidade? A convivência. O grande desafio da humanidade é a convivência, não só entre nós, sino também com as outras espécies. É o que fala Lao Tse e que é sumamente enfático no Hua Huxing, quando ele fala que tem que ver a realidade integral múltiple. E ele menciona isso 10.000 vezes dentro do livro. Não é à toa que ele é tão enfático, né? É a convivência entre a parte, a particularidade e a totalidade. E, de algum jeito, todos os hexagramas, estava falando antes, tratam sempre do mesmo assunto, que é precisamente esse conflito, que é a situação entre particularidades e a totalidades, né? E sempre tem a ver com informação, tem a ver com uma convicção, tem a ver com que aquele que reclama e que se sente no seu direito, né? E com que tem a ver aquilo de se sentir no seu direito? Tem a ver com uma informação, tem a ver com uma convicção que a pessoa tem, né? E vocês veem isso no dia a dia, naquela polarização política,
né? Vocês têm um bando, né, que acredita que a corrupção é o pior dos males, né? E você tem outro bando que também acredita que a corrupção é o pior dos males. Só que um coloca em um e o outro coloca em outro. E acha que o seu partido é o melhor e o outro acha que o seu partido é o pior. Aí está faltando um fator de união. Qual seria o fator de união? O Brasil. O Brasil. O bem do Brasil. É? Aí você tem um fator de união. E isso é impossível? De jeito nenhum. Tem situações onde é perfeitamente possível. Por exemplo, vem governos da esquerda, da direita, da esquerda, da direita, da esquerda, da direita, mas ninguém toca o plano real. O plano real se mantém há muito tempo. Aí você tem um acordo. É perfeitamente possível. Então, eu sempre falo que a gente tem que ver a natureza do hexagrama, a natureza das linhas mutantes, mas sempre esqueço de falar o mais importante. A gente tem que ver a natureza do I Ching. O I Ching sempre tende à integração. O I Ching tende à paz. Tende à igualdade nas diferenças, não à igualdade do desigual. Isso é diferente. Tende à igualdade na diferença, a uma negociação entre mesmidade e outredade, ok? Quando a gente vê aquela polarização, é uma guerra de paradigmas. Nenhum dos dois tem informação suficiente para saber mesmo o que está acontecendo, mas a convicção faz que a pessoa tome uma posição e essa posição pode chegar inclusive a extremos absurdos, né? De brigar com filhos, vizinhos, já falei 1000 vezes disso. Então a gente tem que ver que a natureza do I Ching é sempre procurar a integração. E essa integração implica a gente ter uma atitude de convivência, porque essa convivência é inevitável. Então é necessária uma negociação, ok? E isso é perfeitamente possível. Por quê? E porque senão o conflito, se ele avança, 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 para onde que leva? Para o hexagrama 7. Leva para a guerra. E a guerra é o mais nefasto que existe, do ponto de vista do I Ching. A guerra é o mais nefasto que existe. O guerreirismo como atitude, aquela coisa de eu sou guerreirista, eu cheiro guerra por aqui, cheiro guerra por cá, ganho um monte de dinheiro vendendo arma, isso para o I Ching, né? Independentemente da China, dos Estados Unidos, da Rússia, não sei o quê, para o I Ching isso é nefasto. A guerra é nefasta. Ganhando ou perdendo, sempre vai ter prejuízo, porque o bem mais preciado de um Estado é a sua população, né? Então, vamos ver as linhas. A linha 1 está em uma situação que ela é yin em um posto yang. Ela está num posto forte, né? Mas ela é yin. E ela não só que é incorreta, sino que está embaixo de tudo. Então não tem poder. Então bate boca, começa assim uma pequena discussão, mas desiste rapidamente, tá? Se gera uma pequena fofoquinha, mas no fim chega a claridade e chega a justiça. Ou seja, o conselho seria não prolongar o conflito. É como quando você discute com um vizinho ou com alguma pessoa que de repente um dia está mal-humorada e respondeu mal e não sei o que, tem que deixar para lá, não deixar a coisa se prolongar porque é innecessário e não dá nada e provavelmente no outro dia a situação vai ser totalmente diferente, né? Para onde que vai esse hexagrama, essa linha mutante? Ela vai para o hexagrama 10, a conduta, o trilhar, como pisar corretamente, né? Não botar o pé na chaca, né? Que discrimina entre alto e baixo. A linha 1 é uma linha muito débil, que não tem condição de brigar com a linha que está por cima, que é a que está em segundo lugar, que é Yang, e que é forte, né? Então ela se repliega, recua, e assim se fortalece o sentido do povo. No livro em português diz que se fortalece a mente do povo. Aqui você já vê como o conflito tem a ver com informação, que é a informação que vem do hexagrama 5, ok?
E na linha 1 do hexagrama 10, vemos também uma atitude similar, que ele tem uma conduta simples, é uma conduta sem muita exigência, ok? E fica na sua. Então, se você tira essa linha, é para deixar para lá mesmo. A linha 2 é Yang em um posto Yin. Ela é incorreta, mas ela é central. Ela quer brigar, porque ela quer brigar, mas não pode brigar, porque ela tem que brigar com a linha 5, que é muito forte. Né? É uma linha Yang, em posto Yang, e ainda é central. Então ela recua, e desse jeito ela escapa dessa situação e salva a sua própria comunidade. Para onde que vai essa linha 2? Essa linha 2 vai para o hexagrama 12, a estagnação, ou seja, se estagna o conflito. O conselho da linha 2 é que o soberano, o nobre, se recolhe na sua própria virtude, se retira, a o seu próprio valor interior. E a linha 2 do hexagrama 12 também tem uma similitude, em tanto que suporta, tolera aos vulgares. Na linha 3, a linha 3 é Yin em posto Yang, também é incorreta. Ela se conforma com o que é seu por direito próprio, pela sua própria natureza. É a possessão real, em função da nossa própria natureza, ok? Não tenta demonstrar nada, não tenta se vanagloriar. Seria uma situação aquela, como diria o dito, né? O que é teu, e ninguém pode tirar. Essa linha vai para o hexagrama 44, que não se compromete, não caça, ou seja, não avança além das suas próprias possibilidades, ok? E na linha 3 do hexagrama 44, vemos que se tenta, se sente tentado, mas vê o perigo e evita. Ao fim chega a boa fortuna. Na linha 4, a linha 4 quer brigar, porque quer brigar com um oponente que é mais fraco, mas a sua consciência não deixa. É uma linha Yang em posto Yin. Ela é incorreta também. Então recua e encontra paz, sometendo-se ao seu destino e à lei eterna. Essa linha vai para o hexagrama 59, que toma distância, se separa da situação, ok? Dissolve, dispersa o seu egoísmo, e confia na lei eterna, constrói templos. A linha 4 desse hexagrama se separa do grupo, prioriza o bem comum, fora dos partidismos. A linha 5 é o juiz confiável, é a única linha correta, central e forte. Confiar na justiça divina, é a suprema boa fortuna. E vai para o hexagrama 64, onde o soberano discrimina e põe ordem. No hexagrama 64, todos fora de lugar, mas há uma possibilidade de ordem, porque todas as linhas têm correspondência. Na linha 6, arrasou. A linha 6 arrasou, com razão, inclusive, tá? E recebe uma condecoração. É uma linha incorreta, é Yang em posto Yin, mas será atacado para sempre. É uma guerra eterna. Essa vai para o hexagrama 47, a opressão, a exaustão, ou seja, a guerra que não para nunca, vai ser atacado sempre. E arrisca a sua vida ao fim de proteger aquilo que está em jogo, que é todo. É um mal necessário, aí não tem como evitar. A pessoa tem que ir para cima. E a linha 6 do hexagrama 47 corta as trepadeiras com medo, mas age apesar de tudo. Se sobrepõe a seu próprio medo e faz o que é necessário. Então, se você tira essa linha, é porque não tem outra coisa a fazer. Tem que ir para cima e não tem mais jeito. Então, gente, é isso. Não esqueça de dar like, de compartilhar, e se tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu respondo o mais breve possível.
Eu estou com pouco tempo, realmente, por isso que talvez estou demorando um pouco, o YouTube demora para me avisar, mas a gente se vê na próxima. Até mais.